Hoje o nosso papo é sobre um tema que, para muita gente, parece um bicho de 7 cabeças, mas que é absolutamente fascinante: teologia. A gente vai mergulhar fundo para entender o que é isso de verdade. Sabe aquela sensação de que entender Deus é, sei lá, complicado demais? Coisa para acadêmico, para gente que vive trancada numa biblioteca? Se você já se sentiu assim, fica tranquilo, você não está sozinho nessa. Pois é, rola muito por aí aquela ideia de que estudar teologia mata a fé, né? Se você começar a pensar demais, a analisar, o coração esfria e a devoção vai embora, como se a cabeça e a fé fossem inimigas. Mas e se for o exato oposto? E se a teologia, quando a gente entende direito, for justamente o que alimenta, o que fortalece e dá profundidade para a nossa fé? E se for a chave para a gente se relacionar com Deus de um jeito muito mais rico? Bom, é isso que a gente vai descobrir junto agora. Então vamos lá, começando pelo começo. A gente precisa desmistificar essa palavra. Afinal, o que raios é teologia? Olha, a resposta está no próprio nome. A palavra vem do grego, da junção de theos, que é Deus, e logos, que significa estudo ou discurso ou pensamento. Ou seja, no fim das contas, teologia é simplesmente o estudo sobre Deus. É o esforço de pensar e falar sobre ele de um jeito organizado. Só isso. E eu gosto muito dessa definição do Charles Ryer. Ele diz que é um processo. Primeiro, a gente descobre as verdades sobre Deus, quase como um detetive. Depois, a gente sistematiza, ou seja, organiza essas ideias para que elas façam sentido juntas. E por fim, a gente apresenta isso de um jeito claro. Veja bem, não é sobre inventar, é sobre descobrir e organizar. E aqui está o pulo do gato, a grande virada de chave. Tentar entender a essência infinita de Deus com a nossa mente limitada seria impossível, né? Só ia gerar frustração. A grande sacada da teologia é outra. Ela não tenta decifrar o impossível. Ela foca em estudar o que o próprio Deus escolheu revelar sobre si mesmo. E isso sim, isso é totalmente possível e é o caminho para a gente ter um conhecimento que gera relacionamento de verdade. Beleza, mas na prática, como é que os teólogos fazem esse trabalho? Pensa numa caixa de ferramentas. A teologia tem várias ferramentas diferentes, e cada uma serve para uma coisa. O processo funciona mais ou menos assim. Primeiro, a teologia exegética pega uma lupa para cavar fundo nos textos e entender o que eles queriam dizer lá na origem. Depois, a teologia histórica viaja no tempo para ver como a igreja entendeu essas coisas ao longo da história. E por último, a teologia sistemática junta tudo, organizando por grandes temas tipo quem é Jesus ou o que é salvação, criando um verdadeiro mapa da fé. Ok, e de onde vem toda essa informação? A fonte principal, a base de tudo, é a Bíblia. Mas a teologia é inteligente, ela não se isola, ela também conversa com a tradição, com o que a igreja aprendeu ao longo dos séculos, conversa com a razão, porque a fé não é cega, com a nossa experiência pessoal com Deus e até com a cultura ao nosso redor. Essas outras fontes são como óculos, que nos ajudam a enxergar e aplicar o que a Bíblia diz para o nosso dia a dia. Tá, eu sei, até agora parece tudo muito teórico, né? Mas a teologia só ganha vida de verdade quando a gente vê ela em ação. Então vamos sair um pouco do conceito e ver como isso funciona no mundo real. Olha só o movimento pentecostal, por exemplo. Ele não apareceu do nada. As sementes foram plantadas lá na Reforma Protestante, ganharam força com as ideias de John Wesley. E aí, no comecinho do século XX, com Charles Parham, a coisa toda germinou. O resultado foi o famoso avivamento da Rua Azusa, que se espalhou pelo mundo. É um exemplo perfeito de como a teologia evolui para responder aos anseios espirituais de cada época. E essa teologia se transforma em ação no dia a dia da igreja. A koinonia, que é a vida em comunidade, o estar junto, o querigma, que é a pregação, o anúncio da boa notícia, a diaconia, que é o serviço, é botar a mão na massa para ajudar os outros, e a marturia, que é o nosso testemunho pessoal, a fé vivida. No fundo, a teologia é o motor que dá sentido e propósito a cada uma dessas práticas. Ok, agora a gente vai entrar num terreno um pouco mais delicado. Vamos falar da relação entre fé, razão e de uns termos que, nossa, geram muita confusão, como fundamentalismo. Primeiro de tudo, é super importante a gente não confundir fé com credulidade. Credulidade é acreditar em qualquer coisa, sem base nenhuma. Já a fé, no sentido bíblico, é outra história.
É uma confiança que nasce do coração, sim, mas que se baseia em algo que se entende como verdade. Ela pode até ir além do que a razão consegue provar, mas ela não é contra a razão. Em resumo, é confiança, não é cegueira. Santo Agostinho resumiu isso de um jeito genial. Ele disse: intelligere ut credas, credere ut intelligas. Basicamente, você precisa entender para poder crer, mas você também precisa crer para poder entender ainda mais fundo. É um ciclo. Uma coisa alimenta a outra. É uma parceria, não uma briga entre a fé e a razão. E a tal palavra fundamentalismo? Bom, historicamente o termo surgiu lá nos Estados Unidos no comecinho do século XX. Foi uma reação de cristãos a uma teologia que, na visão deles, estava esvaziando a fé. Então eles publicaram uma série de textos, os Fundamentos, para defender o que consideravam inegociável, como a autoridade da Bíblia. Na origem, era um termo que eles mesmos usavam. Só que, com o tempo, o sentido da palavra mudou da água para o vinho. O foco histórico era na doutrina. Hoje em dia, a palavra é quase sempre usada de um jeito negativo, pejorativo, como um rótulo para qualquer grupo que pareça intolerante ou radical. Conhecer essa diferença é crucial para a gente não cair em armadilhas no debate. Bom, depois de toda essa conversa, o que a gente pode tirar disso tudo? É que a teologia, longe de ser um exercício frio e distante, é, na verdade, um grande convite. Então, vamos quebrar o estereótipo de vez. Quem é o teólogo? É só o acadêmico? O pastor? O escritor de livros? A resposta é muito mais simples e, sinceramente, muito mais legal. Teólogo é, em essência, qualquer pessoa que busca conhecer a Deus. Se você já se fez perguntas sobre a fé, sobre o propósito da vida, sobre quem Deus é, então, parabéns, você já está fazendo teologia, talvez sem nem saber. E por que essa jornada vale a pena? Porque a teologia bota ordem nos nossos pensamentos. Ela ajuda a gente a crescer como pessoa, dá mais firmeza e ousadia para a nossa fé, e nos ajuda a interpretar a palavra de um jeito mais correto. No fim, ela nos ajuda a cumprir o desejo mais profundo de todos, simplesmente conhecer a Deus. No final, a teologia não é um manual com todas as respostas prontas. Pensa nela mais como um mapa do tesouro. Ela não te entrega o baú, mas te convida para a aventura de procurar. E essa jornada de descoberta está aberta para todo mundo. A única pergunta que fica é: e aí, você aceita o convite? Obrigado por assistir a